Quando você ouve falar em Idade Média, provavelmente já pensa em atraso, ignorância e escuridão. Mas e se eu te disser que essa imagem é, em grande parte, um mito criado séculos depois? Hoje eu vou te mostrar por que a Idade Média não foi a Idade das Trevas e como essa ideia distorce completamente a história. Eu me chamo Darlan Dias e aqui no canal a gente estuda história sem caricatura, sem simplificação rasa. Se você quer entender o passado para enxergar melhor o presente, já se inscreve aqui no canal. A expressão Idade das Trevas não nasceu na Idade Média, ela surgiu no Renascimento. Intelectuais renascentistas, eles queriam se apresentar ao mundo como os herdeiros diretos da Antiguidade Clássica. E para isso eles precisavam desqualificar o período intermediário. Então eles criaram uma narrativa simples. Roma era luz, a Idade Média era a escuridão e o Renascimento seria o retorno da razão. O problema aí é que a história real não funciona bem assim. Durante a Idade Média, surgiram, por exemplo, as universidades como instituições formais de ensino. Nós temos alguns exemplos, como Paris, Bolonha, Oxford. Esses centros, eles nasceram justamente nesse período da Idade Média. Outra questão também, a ciência medieval, ela não rejeitava a razão. Muito pelo contrário, ela tentava conciliar fé e lógica. Nós tivemos também nesse período muitos avanços em matemática, astronomia, medicina e filosofia. Tudo isso aconteceu dentro desse contexto. A ideia de que a Idade Média odiava o conhecimento, ele simplesmente não se sustenta. A Idade Média, por exemplo, produziu algumas das maiores obras arquitetônicas da história, que são as catedrais. Essas construções, elas exigiam um conhecimento muito avançado de engenharia, de matemática e de física. Além disso, é nesse período da Idade Média que se estruturaram leis, sistemas administrativos e práticas culturais que nós usamos até hoje. Ou seja, o mundo moderno, ele não nasceu apesar da Idade Média. Não é assim como muita gente pensa. Ele nasceu a partir dela. Ou seja, o mito da Idade das Trevas, ele persiste porque ele é simples, e a simplicidade acaba vendendo bem. Mas estudar a história de verdade exige aceitar a complexidade. Quando você entende isso, você percebe que o passado ele não é uma sequência de erros, mas que ele é um processo. E como todo processo, tem seus avanços, tem seus erros, e assim funciona toda a história. Então, ou seja, quando nós olhamos para a Idade Média, nós precisamos olhar e analisar aquele contexto histórico. E aqui é importante também a gente entender que, ao analisar a Idade Média, eu não posso analisar com o olhar que eu tenho hoje, o olhar, o conhecimento moderno que eu tenho hoje, a visão que eu tenho hoje. Eu preciso entrar naquele contexto da época, conhecer a história, o contexto da época, porque senão eu acabo cometendo anacronismo. E é por isso que muita gente, infelizmente, acaba não entendendo o que é a Idade Média e, inclusive, divulga de forma errada também os mitos que nós temos por aí. Aqui, que fique bem claro, eu não estou dizendo que a Idade Média foi só coisas boas, foi só festa. Não, não é isso. A Idade Média, assim como todo período na história, teve os seus avanços e teve sim também os seus erros. Porém, o mito de que a Idade Média é a Idade das Trevas é um mito que não se sustenta. A Idade Média não foi perfeita, mas chamá-la de trevas diz muito mais sobre quem conta a história do que sobre o período em si. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a história de outra forma, já deixa o teu like, comenta o que mais te surpreendeu e se inscreve no canal para continuar aprendendo história sem caricaturas.